Ele está à frente da empresa que produz em mais de 400 poços de petróleo no Espírito Santo. O Histórias Empresariais recebe Juan Alves, vice-presidente de operações da Seacrest. Juan, bem-vindo ao Histórias Empresariais, aqui é o Estúdio Tribuna Online. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Excelente. Nós temos aí boas notícias vindas da Seacrest, que já está produzindo, aí, como eu disse, em mais de 400 poços de petróleo e com uma grande quantidade de empregados. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da chegada da empresa aqui ao estado, que foi em 2019, não é isso? Isso. Chegamos em 2019 com a aquisição do Polo Cricaré. Naquela época, uma empresa com 25 pessoas, com um planejamento arrojado de crescimento no estado do Espírito Santo, com foco exclusivamente na produção de campos onshore capixabas, né? Sabemos o valor do petróleo capixaba, o petróleo pesado com leve capixaba. E logo em seguida, a gente adquiriu um campo, o ativo, o Polo Norte Capixaba. Então, a soma de Cricaré e o Norte Capixaba trouxe para a Seacrest um grande potencial, com reservas ali 2P acima de 140 milhões de barris de petróleo. Uhum. E com isso, hoje, nós estamos já com 400 funcionários, Seacrest, com toda a operação Seacrest em campo, mais de 1.600 pessoas em empresas parceiras, né, ajudando a gente a desenvolver esses ativos. E temos uma meta arrojada no estado, né, o foco absoluto no desenvolvimento do petróleo capixaba. Temos grande carteira de investimento. Nos próximos 5 anos, teremos aproximadamente 400 milhões de dólares nas cidades do Norte Capixaba em si. Nossos ativos é bem disperso lá no Norte Capixaba, né? É interessante ver como a gente já entra bastante na sociedade. A gente tem basicamente mais de 300 fornecedores capixabas diretos, né, prestando serviços, materiais, bens de consumo naquela região. E a gente está muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo, e a Seacrest tem mostrado resultado, né? A gente espera que nos próximos 5 anos a gente quadruplique a produção onshore capixaba. Perfeito. 400 milhões de dólares aí de investimentos é o valor total dos ativos ou se refere ao valor que já foi aplicado? Como é que é esse valor? Perfeito, Rafael. A aquisição dos ativos foram investidos 699 milhões de dólares, né? A compra do Polo Cricaré, do Polo Capixaba, quase 700 milhões de dólares. Os 400 milhões de dólares divididos nos próximos anos é literalmente aumentando a quantidade de poços novos em investimento direto, com perfurações, abertura de novos poços, revitalizando, porque hoje temos mais de 400 poços, mas temos muitos poços para reativar, ainda no Norte Capixaba e em Cricaré. Então, os 400 milhões de dólares é literalmente aplicados para o desenvolvimento da produção, não aquisição, e não foi pagamento dos ativos. O que dá cerca de 2 bilhões de reais. É um valor robusto e acredito que isso também represente, além da movimentação econômica, a criação de empregos ali. Hoje a empresa são 400 empregados diretos, não é isso? Aproximadamente. Mais ainda 1.600 terceirizados. Tem uma projeção de aumento nesse número aí nos próximos anos? Existe alguma estimativa? Rafael, ela é crescente junto com o incremento da produção. É óbvio que a arte do onshore brasileiro, por onde passa, ele transforma. Existe, como eu falei, mais de hoje 300 fornecedores cadastrados. 300 empresas que prestam serviço. É uma grande operação. E serviços. Então, à medida que a operação aumenta, não é com nada além de muito trabalho, muita engenharia próxima ao campo. Eu, como vice-presidente, moro em São Mateus, estou próximo às nossas instalações, todo o corpo de gerência operacional está lá. Então, a tendência, sim, é de crescente nas oportunidades ao redor do Norte Capixaba, principalmente. E a gente, como uma boa empresa que chega, nós estamos com boas políticas e boas práticas de privilegiar o público local, claramente privilegiar a quem está lá próximo às nossas instalações. Então, sim, essa é uma tendência normal junto com o aumento da produção. Perfeito. A gente está falando de petróleo, de poços maduros, certo? São poços em terra, onshore, que estão sendo revitalizados pela Seacrest. É um trabalho
que aproveita um material que está ali, não é isso? Queria que falasse um pouquinho mais a respeito disso, assim, para o leitor mais leigo entender como que acontece esse processo. É um excelente ponto, né? A revitalização de campos maduros onshore, isso a gente pode ver no Brasil inteiro, nesse movimento de novas empresas entrando. Os polos de Norte Capixaba e Cricaré, somados, possuem mais de 1.000 poços. Boa parte deles, quando nós chegamos... Em Linhares e São Mateus. Linhares, São Mateus, região... Pro norte também tem, Conceição da Barra? Pro norte também, tá? Até Itaúnas ali, naquela região de Conceição. Uma riqueza do Espírito Santo. Uma riqueza do Espírito Santo. Então, esse é um processo que para produzir 10 barris a mais por dia, nós precisamos hoje fazer cerca de 150 atividades em campo, gente com mão na massa, falamos assim. Essas atividades elas são com maior parte dela para melhorar a integridade do ativo, foco na segurança das pessoas e cuidado com a comunidade e meio ambiente. São necessários 140 atividades por dia. Com isso, a gente gera maior confiança e disponibilidade dos ativos. Com as sondas terrestres, que hoje nós temos 4 sondas de workover, 2 sondas de perfuração. A gente tem planejado um aumento dessas sondas. Essas sondas trabalham nos poços para aumentar a produtividade de cada um ou trazer para a produção novamente aqueles que estavam aí parados, invernados, né? Então, com a medida certa de tecnologia, com a medida certa de conhecimento, a gente acaba viabilizando o poço de 10 barris de óleo todos os dias. Então, o nosso grande desafio é fazer arte no campo de petróleo onshore, fazer 150 atividades por dia para garantir a integridade dos ativos, milhares de horas de sonda para revitalizar esses poços e com uma boa engenharia, boa prática, garantir a segurança de processo e aumentar a produtividade dos ativos. Então, essa é uma arte que a gente faz e é com muita disciplina e presença em campo que a gente consegue isso. Gostei do termo arte, porque, de fato, era uma riqueza que estava ali inexplorada e a Seacrest está apostando nisso para revitalizar, para movimentar a economia. Bom, estávamos falando da produção da Seacrest, que hoje é de quantos barris? Já tem um dado consolidado? Tem. A gente atingiu, em meados de setembro, uma marca de 10 mil barris de óleo equivalente por dia. Né? Estamos com metas arrojadas para continuar esse crescimento, como eu falei anteriormente, com base em investimento, com base capacitando o nosso pessoal e trazendo gente para dentro da Seacrest para fomentar esse nosso desenvolvimento. A gente pretende chegar a 30 mil barris 30 mil. Nos próximos 4 anos. Né? E a ideia de quadruplicar, então, seria para um prazo mais longo? Ou a Mantém, ideia porque quando adquirimos, a gente estava produzindo bem menos do que 10 mil barris. Né? Entendi. Em comparação. Exatamente, como a gente adquiriu esses ativos. Cria o Polo Cricaré, a gente já triplicou a produção e os 2 ativos somados esperamos quadruplicar desde a nossa aquisição. Né? Então, esse é um alvo nosso para 2027, aproximadamente 30 mil barris de óleo produzindo. E essa produção, como havíamos conversado antes aqui da gravação, ela não requer que o óleo seja refinado. Ele já tem ali uma característica da mistura. E aí nós temos, então, um combustível capixaba no nome. Exato, né? Recentemente a gente nomeou o nosso produto como Capixaba Marine Fuel. Capixaba Marine Fuel. Exato. Onde o blend na mistura... Combustível marítimo capixaba. Exatamente, né? A gente gosta desse jeito de ser e fazer capixaba, né? Com muito orgulho de ser capixaba. Então, nada como justo ter um produto capixaba que ele vai atender às demandas do que for necessário, né? O petróleo leve, o pesado capixaba, na medida correta, forma-se o bunker fuel, que a gente chama, né? O combustível para embarcações, para grandes embarcações. Então, sim, o nosso petróleo ele não precisa de uma refinaria. Normalmente, ele tem um prêmio na venda. E esse é o nosso também um trunfo capixaba. Nós temos toda a infraestrutura, do fundo do poço ao navio, pronto para importar ou exportar petróleo capixaba. Esse prêmio na venda ele é mais valorizado? Ele tem um valor agregado diferenciado? Como que funciona? Funciona como medidas, né, internacional para o preço de petróleo, o preço do bunker fuel. Normalmente, você tem um preço que é positivo, é o Brent mundialmente medido, mas um bônus por ser um bunker fuel. Né? Essa é a grande diferença dos outros tipos de petróleo. Então, eu diria que é uma regulação internacional que mede exatamente o valor desse petróleo bunker.
E ele vai ser vendido para o exterior agora? Hoje nós temos toda a preparação da companhia para fazer exportação, né? Recentemente estamos nos preparando para fazer essa operação. O foco da nossa empresa é maximizar o valor dos ativos e retornar isso para o Estado, para as comunidades, né? Então, faremos importação ou exportação, o que for melhor para a companhia e para a sociedade. Perfeito. Bom, falar um pouquinho aqui do Juan Alves. Perfeito. Que fala um pouquinho da carreira, de onde veio, onde nasceu, do que gosta, família. Aí vamos uma longa Fique à história, vontade. Bem, eu sou Juan Alves, né? Filho de marceneiro e mãe dona de casa do interior do Rio Grande do Norte. Vê meu sotaque falando um pouco, diria, potiguar, né? Comedor de camarão na origem do nome. Nasci em Currais Novos, interior, naquela época, com 40 mil habitantes. E logo fui estudar na capital. Sou engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E logo em seguida trilhei minha carreira em 2010 na PetroRecôncavo, na Bahia. Tive a felicidade de participar no processo de trainee. Lá continuei durante 12 anos e tive a oportunidade de participar nas últimas 3 aquisições da PetroRecôncavo como diretor de Upstream, né? Lá a gente fazia exatamente o que a gente veio fazer aqui, que se for desenvolver ativos maduros onshore. Né? E desde que eu cheguei no Espírito Santo, tenho morado em São Mateus, apaixonado pela cultura capixaba, como eu falo sempre, o jeito de ser e fazer capixaba, né? Em prol, em comunidade, para o desenvolvimento do Estado. Isso cativa muito a Sequoia, isso cativa muito o foco absoluto no desenvolvimento do Estado. Basicamente é isso, né? Continuo agora focado nessa nova fase da minha vida, na Sequoia, há mais de 1 ano e meio, nesse projeto. Com todo o time Sequoia, nós estamos aí dedicando todo o tempo possível para chegar aos nossos mais audaciosos resultados e metas que nós temos na companhia. Perfeito. Bom, a Secret ela tem uma relação com a Noruega, mas é uma empresa, a empresa Secret que opera aqui no Espírito Santo, ela é uma empresa brasileira, não é isso? Como que funciona? A Secret, ela surgiu de um private equity, né, por volta de 2012, fazendo exatamente a mesma coisa ao longo do mundo, né? Em busca de ativos maduros, sendo vendido por grandes operadoras, grandes empresas, e foram feitas várias aquisições e vários trabalhos similares a esse no Brasil. Em 2019, fundou a Sequoia Petróleo, né? Nós temos a sede no Rio, né, onde fica todo o nosso corpo corporativo, né? O nosso CEO, Michael Stewart, está lá, onde ele lidera toda a nossa diretriz da companhia, que guia a nossa companhia estrategicamente. E toda a nossa operação fica em São Mateus e na região ali de Fazenda Alegre, né? O Campo Fazenda Alegre. Fazenda Alegre. Exato. Então, hoje, esse é diria assim, a estrutura da Sequoia do mundo hoje. A empresa ela está presente, além do Espírito Santo, ela tem operações em outros estados? Não, hoje a empresa está focada 100% no Espírito Santo. 100% no Espírito Santo. Nós acreditamos no desafio, que é enorme. Claro, continuaremos olhando oportunidades ao longo do Brasil, mas o nosso foco absoluto hoje é focar nos ativos onshore capixabas, que tem aí um grande desafio pela frente. Perfeito. Bom, a gente estava falando sobre logística também, e petróleo sempre envolve, né, um grande desafio quando se refere aí à logística. Como que funciona essa atividade? Dentro da atividade, como que funciona a logística do petróleo? Perfeito. Rafael, a logística do petróleo, ela é basicamente feita transporte de carretas para as principais instalações, são estações de tratamento, separação e transporte e bombeio desse óleo. Esse bombeio é feito através de bombas e dutos diretamente para o terminal Norte Capixaba. Lá no terminal Norte Capixaba... Em Linhares. Em Linhares. Nós temos contratado a Transpetro, uma grande parceira para operar o terminal, né? A grande e experiente Transpetro está conosco no terminal. Então ela recebe toda essa produção, condiciona toda essa nossa produção para uma possível venda através de navio. Essa é a logística do petróleo. Mas a logística dos 150 atividades por dia, ela é muito maior, né? Guindastes, carretas, pranchas baixas, carros monkeys, plataformas elevatórias e muita gente em campo rodando milhares de quilômetros por dia. Então,
Para você ter uma noção, a gente tem aproximadamente 170 atividades, 150, 170 atividades por dia, mais ou menos 600 pessoas executando essa atividade em si. Então, essa é a maior logística. Material, logística e serviços para comportar toda a atividade em campo onshore. E o petróleo onshore, aquele 10 barris por dia, eu não posso deixar ele para amanhã, porque ele nunca volta. Então, é muito importante otimizar. Tem essa... O petróleo que produz hoje no poço otimizado, 10 barris. Se eu paro ele um dia, amanhã eu não consigo produzir 20. É o mesmo 10. Então é diferente de uma indústria que você acelera a linha de produção, coloca mais insumo, você consegue dobrar a sua produção. Mas no caso do petróleo, o petróleo perdido hoje, você vai conseguir ele muitos anos depois, lá no final da concessão. Então essa é a arte também do petróleo, e principalmente onshore. Os poços já são maduros, qualquer parada pode gerar uma interferência, um período maior de estabilização do reservatório. Qual é a diferença fundamental, assim, já ficou explicado, né? Que existe uma diferença no modus operandi, mas também existe uma diferença no produto entre o petróleo em terra, né, onshore, e o petróleo offshore, que vem, às vezes, lá do pré-sal. Tem uma diferença fundamental, assim, entre os materiais? Os materiais, eu diria que não, mas as condições de escoamento, sim. Né? Petróleos de água profunda, você tem grandes pressões, grandes reservatórios com... muitas vezes, né, produção surgência, com grande nível de energia de reservatório. O maduro vem daí. É um reservatório que já não tem tanta energia para fluir, como a gente vê nos filmes. Né? Então você precisa todo de um artificial lift, que a gente chama, todo de um método de elevação específico, uma engenharia específica, que é onde faz a otimização do ativo. Para tirar o petróleo lá do fundo. Para ajudar a bombear o que está no fundo para a superfície. Né? Isso é o que a gente chama de engenharia de produção de petróleo. É aquele profissional que desenha o método de elevação para otimizar o poço na máxima produção e no maior tempo de vida útil do ativo. Também você não pode acelerar demais e o poço começa a ter dificuldade e ter problemas mecânicos. Então você precisa ter uma engenharia aqui. Maximiza a produção e aumenta o tempo de vida útil dos poços. E o petróleo que está presente aqui na região norte do estado, a gente estava falando que pode haver algum proprietário de terra que pode descobrir que ali tem um petróleo, ou é uma coisa que não vai mais acontecer? A curiosidade, assim, né? Eu tenho a terra, será que tem petróleo ali? Boa. Em uma estratégia nossa, por exemplo, de desenvolvimento com perfuração de poços, sim, uma locação de um poço é na superfície e pode sim estar dentro de uma terra de um novo fazendeiro que não tem nenhum poço de petróleo ali. Então, para isso existe regulação, para isso existe todo um contrato de servidão, né, royalties que ele recebe, então taxa fixa por servidão naquela área. Então, sim, a atividade de perfuração onshore ela é uma expansão de número de poços em terra. Então, sim, você pode chegar a novas fazendas, novos territórios que nunca teve um poço, sim. Como fazer para descobrir se, de repente, uma área, um terreno, tem petróleo ali no subsolo? Aí é onde entra todo o nosso pessoal técnico de geologia e geofísica. A própria empresa faz esse trabalho? Nós fazemos. Temos um corpo de especialistas, geofísicos, geólogos e geocientistas que buscam essas acumulações e entendem até onde pode ir o nosso reservatório já produtor. E lembro que a Seacrest, ela não explora, ela faz explotação, que é uma perfuração em fio, que a gente chama, né? Entre poços já existentes. Um nível nível bem menor de risco dessa operação, né? Então eu diria que quem vai dizer onde está é o nosso pessoal de geofísica, geociência, que determina os pontos de perfuração. Não adianta o proprietário lá da terra, o fazendeiro, mas aqui tem... É muito difícil. É muito difícil. Tem área urbana que pode ter petróleo? Sem dúvida. A gente tem campos como Guriri, né? Guriri é um campo que está bem próximo, bem dentro da cidade de Guriri. Temos outros exemplos no Brasil. Sim, pode sim ter acumulação de produção próximo às cidades. Voltando aqui a falar sobre o Capixaba Marine Fuel, aqui, o nosso combustível marítimo. Quais são os países e no exterior, qual é o destino desse combustível? Para onde ele pode ir, além aqui do Brasil? Perfeito. Basicamente, você pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Você imagina que todas as embarcações elas fazem toda a logística mundial marítima. Ela pode sim se tornar um combustível para essas embarcações.
Então, eu não consigo ver limitação para onde esse petróleo Mas não pode ir. não tem uma destinação já prévia, assim, em alguns Não. países interessados, não? Não. A gente tem grandes... um dos nossos maiores acionistas é a Mercúria. A Mercúria trabalha junto conosco, identificar a melhor oportunidade para a companhia. Então, não tem o endereço certo. É o melhor negócio para a companhia e, consequentemente, para o Estado do Espírito Santo. Vou voltar aqui um pouquinho e falar dos 400 milhões de dólares em investimentos programados aí para ampliar a produção. Que tipo de material, que tipo de produto, que tipo de serviço a Seacrest vai precisar para esse processo? Queria entender assim, como isso vai mexer com a economia do Estado. Perfeito, Rafael. Eu diria que tem 3 grandes vertentes. Eu vou deixar a principal por último. Mas a logística é muito importante, né? Toda a nossa cadeia de fornecedores de serviços para atender a velocidade de uma empresa onshore privada. 5 anos, 30 mil barris em 2027, desde que assumiu a produção, não é simples, requer um nível de tecnologia muito grande, nível de serviços e disponibilidade de materiais de altíssimo nível, né? Então, assim, como eu falei, um petróleo onshore, ele não pode esperar. Ele tem que acelerar e aproveitar ainda mais esse novo patamar de preço de petróleo no mundo. Então, primeiro, o setor logístico é de muita importância, né? Não só o petróleo, como eu falei, mas para toda a cadeia de serviços que nós temos. Segundo, setores de serviços de mão de obra qualificada para construções de tubulações, tanques, estações, tecnologia de alta ponta de automação. Então, eu diria que a logística e a tecnologia de alta ponta, para que a gente não escale os nossos custos na medida que crescemos a nossa produção. Né? Senão, a gente acaba sendo inviável. É muito importante ter, junto com você, a tecnologia. Terceiro, não menos importante, para mim, e até falo aqui para todos os jovens que estão entrando na faculdade, que estão na faculdade, Excelente. é a engenharia. É a mão de obra qualificada das engenharias, de todas elas no estado do Espírito Santo. Nada melhor do que formar gente local, formar gente capixaba que entende e está ali próximo à família. Então, as universidades, fica o meu recado, a engenharia ela precisa voltar a ter um olhar para a área energética. Então, nós como Seacrest acreditamos muito na formação em terra, assim, em loco das pessoas, né, na cultura capixaba, no nosso caso. Então, a mão de obra qualificada, e hoje ela já sai da faculdade com altíssimo nível de tecnologia, de conhecimento tecnológico, né? Então, a gente diria que é logística, tecnologia e gente. Perfeito. E tem uma estimativa de número de pessoas que vão ser necessárias aí para esse incremento nas atividades? Assim? É difícil, Rafael, ter essa estimativa, mas quadruplicando nossa produção, no mínimo a gente precisa dobrar a nossa atividade em campo, né? E diria mais, o nível que isso precisa é de rápido a muito rápido, né? Para ter um crescimento orgânico dessa produção, a gente precisa ter gente, de novo, de altíssima qualidade. Tá? Então a gente pretende e confia nesse desenvolvimento interno capixaba para ter essas pessoas internas aqui junto com a gente, de altíssima qualidade. Perfeito. Bom, queria falar um pouquinho aqui sobre o advento da inteligência artificial, da alta tecnologia, né, no mercado de trabalho, nas atividades. Existe algum tipo de preparação, já existe algum tipo de interferência desse tipo de tecnologia no setor de petróleo? Necessário para que a gente consiga, de novo, acelerar nossa produção sem escalar nossos custos. Hoje nós temos uma sala de controle que controla absolutamente todas as nossas instalações em terra. Nós temos um avanço muito grande em automação de poços. Hoje nós temos uma sala de acompanhamento de poços que todos os poços conversam com o operador da sala. Então, sem a tecnologia, nós vamos literalmente escalonar os nossos custos e inviabilizar uma produção de um poço de 5 barris de óleo. Então, isso é real. Hoje existem sistemas de inteligência artificial no poço para saber se ele está bem ou não, e ainda propõe uma atividade específica para salvar ali aquele poço, aumentar a produção. Então, isso é a realidade do petróleo, e isso há muitos anos, na verdade, já é a realidade da indústria do petróleo, e principalmente um onshore, que precisa viabilizar um poço de 5 barris de óleo, ele não pode quebrar, ele não pode parar. E ele tem que produzir o máximo que ele puder. Então, a tecnologia é o principal aliado. Queria falar também sobre o futuro aí do petróleo. A gente está numa época de transição energética, né? Discute-se muito a respeito disso. E também falar sobre o quanto tempo essas reservas vão durar, né? Essas reservas aqui no Espírito Santo.
Tem um planejamento de longo prazo, assim, da Seekers relacionado a isso? Rafael, há quanto tempo essas reservas vão existir? É bem difícil afirmar. Eu diria quase que improvável alguém afirmar. Como você trouxe a tecnologia como grande aliado, cada vez que passa, a tecnologia aumenta em prol de aumentar a produtividade, reduzir os custos de execução do desenvolvimento, a gente encontra mais reservas de petróleo a ser produzida. Então, tempo, eu não acredito que esteja delimitado com clareza. Mas que sim, a transição energética exige de todas as companhias um olhar para que a gente siga no caminho, né? O gás como grande combustível da transição energética. Né? Nossos ativos capixabas, poucas pessoas sabem, mas os maiores ativos do Brasil de estocagem, possíveis estocagem de gás, é o Norte Capixaba. Né? 2 campos, né? Que existem lá. O Barra do Ipiranga e Lagoa Suruaca, por exemplo, tem potencial de... Regência, povoação ali. Isso, naquela região lá em cima. Então, entendo o onshore brasileiro como um todo como um grande protagonista da transição energética. Nós temos terras, temos produção de petróleo, energia e temos o combustível da transição energética, que é o próprio gás. Então eu vejo muito mais como um potencial aliado na transição, como um ativo para a transição energética, do que um fim do petróleo onshore. Pergunta que não quer calar aqui é comprar poços que estavam desativados, fazer um investimento para incrementar essa produção. Qual é o tamanho do faturamento assim da Seacrest e aonde ela quer chegar? É uma pergunta difícil de ser respondida? É uma pergunta muito boa e eu prefiro deixar para que a gente observe no relatório trimestral que acabou de sair. Maravilha. Tá? Porque, de fato, é um crescimento orgânico, com muito investimento, e são dados públicos, Rafael. Então, eu prefiro que a gente coloque isso no nosso relatório trimestral, que acabou de ser publicado. Perfeito. Juan, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente pode abordar e não foi abordado aqui? Acho que não, a gente cobriu bem, né? Enfatizar que a Seekers está no estado do Espírito Santo para ser protagonista no desenvolvimento também, não só da Seekers, mas também do estado, né? Com foco ali no Norte Capixaba, óbvio, pelo nosso ativo que está ali em cima. E a Seekers tem um compromisso com as pessoas capixabas, porque a gente vai conseguir desenvolver, quadruplicar a produção e assim dar retorno para o acionista, retorno para a comunidade, retorno para a sociedade de capixaba. Então esse eu diria que é um fechamento para mim. Perfeito. Bom, quero agradecer aqui a presença então do Juan Alves, agradecer a Seekers. E este episódio está disponível na edição impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.